E aí, pessoal? E aí, Maria Clara, Marie Claire, minha querida, beijão pra você. Que bom te ver aqui, Marie Claire. Fala, Guilherme, fala, Aline, tudo Oi, bom? Rogério. E aí, Rogério, tudo bom? Bom, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, de quarentena, na quarentena. Quarentena, quarentena total, né? É. Que bom. O pessoal tá chegando aí. E, pessoal, para vocês que estão chegando, durante a live aí, quem quiser fazer alguma pergunta, tem um ponto de interrogação aqui embaixo, tá? Aí você faz a pergunta aí pro Guilherme, pra Aline ou para mim, que aí a gente vai falando que é mais fácil para eu visualizar aqui, né? Guilherme e Aline, fala um pouco de vocês aí. O que é o Correria que Fala? Fala um pouco da história de vocês aí, um pouco, só para a gente ir apresentando aí para a galera. Legal, acho que eu vou começar aqui então. É o seguinte, então, bom, eu sou administrador, a Aline é dentista. Nós não vivemos de esportes, ou não somos esportistas profissionais, a gente é completamente amador. A corrida chegou pra gente como um esporte que... Eu só vou arrumar aqui um pouquinho, porque tá dando eco aqui no fundo. Acho que é Deixa eu tirar um aqui. Alô, alô. Então, aí na realidade é o seguinte, a gente começou a correr, a Aline ela corria antes de mim já, quando eu conheci ela, né, faz alguns anos, ela já corria, eu era completamente sedentário, não fazia absolutamente nenhum tipo de esporte. A Aline me arrastava para a corrida, e eu ia reclamando e voltava mais nervoso ainda. Não via propósito nenhum em sair para a rua e correr sem rumo, sem nenhum objetivo. Eu falava, pelo menos no futebol, você está correndo atrás de uma bola. Na corrida, você está correndo atrás de ninguém, você só está correndo. Então, não via motivação nenhuma, só corria e, para mim, demorou um pouco, acho que foi um mês ou 2 meses para acho que até mais, assim. um pouco mais, né? Depois de um tempo que o bichinho da corrida me mordeu, e aí comecei a ver resultado, a gente começou a correr mais. E aí, depois que passa do ponto que você começa a ter resultado, que você consegue correr 5 quilômetros sem parar, aí não tem volta mais. E aí, Aline, e você? Como é que foi aí? Então, a minha família é muito ativa, né? Então, o esporte sempre esteve presente na minha vida desde criança. Então, eu sempre fiz natação, ou handball, ou algum outro esporte. Andei bastante de bicicleta com meus pais. Então, sempre eu estava buscando fazer alguma atividade. Quando eu estava para me formar, assim, eu entrei numa crise de ansiedade. E aí o meu terapeuta falou para eu buscar algum esporte assim, como um estilo de vida, assim mesmo. Aí eu comecei a fazer corrida, mas eu fiz por uns 5 meses, assim, não levei muito a sério, mas gostava. Aí, mas assim, fazia com aquela corrida de final de semana. Então, quando os amigos iam fazer uma prova, eu ia junto e corria final de semana, assim, 3 quilômetros, 5 quilômetros Show. de leve. Eu chamei vocês aqui porque a gente teve a entrevista com a psicóloga Patrícia, né? Foi muito boa. A Maratona Live aí com elas. E aí eu chamei vocês porque eu acho o seguinte: tem que ter alguém que viva na pele isso tudo que a gente está vivendo para passar as dicas, né? O Correria que Fala passa várias dicas aí de saúde, de corrida para as pessoas, que eu acho super legal. E aí eu gosto muito daquele conceito Skin the Game, né? Que é de um livro do Nassim Taleb. Taleb, do Nassim Taleb. E o Nassim Taleb, ele fala muito bem disso, né? De que as pessoas que vivenciam aquilo, elas têm muito mais prioridade para falar porque elas vivenciam aquilo do que qualquer outra pessoa. E aí a minha grande pergunta para vocês é o seguinte: como manter a motivação, né? E manter essa perseverança, não saindo de casa, cara, não ficando na neura ali, não saindo de casa. Como é que tá a rotina de vocês aí para vocês tentarem encaixar e continuarem mantendo o exercício?
Cara, é loucura. Quando a gente viu que esse esquema do coronavírus e a quarentena ia pegar mesmo, sem brincadeira, assim, ó, eu juro mesmo que a primeira coisa que me passou na cabeça foi: caraca, como é que eu vou correr agora? O que que eu vou fazer? Porque a corrida e o exercício físico no geral, ele já é hábito. Eu acho que esse é o ponto. Quando a gente faz com que o exercício físico ele se torne hábito. E para se tornar o hábito, você precisa perseverar um pouco. E sendo um hábito, ele incute algumas coisas importantes na sua vida, né? Hoje, o exercício físico e a minha rotina de manhã, que é quando eu faço exercício, ela é um hábito angular para mim. Assim, com isso eu quero dizer que o exercício físico é um hábito que faz com que eu tenha outros bons hábitos na vida. E a gente, quando viu que ia ter a quarentena, que o negócio ia pegar mesmo, eu falei para a Aline, a gente precisa de uma esteira. Passou, eu acho que uns 2, 3 dias eles fecharam a área de lazer do nosso prédio aqui, que é onde a gente corria na esteira de vez em quando. Aí eu me desesperei. Falei, Aline, como é que a gente vai correr? E aí a gente buscou no Facebook, no Mercado Livre, achamos uma esteira usada e a gente não parou, cara. A gente não parou, a gente tá aqui, entendeu? Compraram, legal. Vocês não estão saindo na rua então, né, para correr? Não. E por quê? Porque estão com medo ou porque, enfim, é uma coisa de conscientizar mesmo as pessoas? Acho que é de conscientizar mesmo, de não servir de exemplo para os outros, assim. Porque a gente sabe que se a gente sair para correr, não vai encontrar ninguém, a gente pode ir para um lugar mais deserto, mas acho que a gente vai estar incentivando outras pessoas a saírem para correr. Às vezes uma pessoa mais idosa ou alguém que tem algum problema de saúde a sair para correr. Falar, se aquela pessoa está correndo, não tem problema, então eu posso ir também. Entendi. E me fala uma coisa assim, a Patrícia, ela falou uma coisa super interessante que eu achei, que é assim, na pandemia estão descobrindo que o exercício faz bem para a saúde mental, né? Que o exercício, além dessa parte toda da mídia que a gente vive nesses últimos tempos, do corpo, né, da estética, das blogueiras, enfim, tal, disso tudo, de trabalhar muito a questão do corpo, hoje em dia tem um monte de gente fazendo atividade física em casa para manter a saúde mental. Isso também está acontecendo com vocês? Sim. Absolutamente, cara. Totalmente. Como eu te falei, eu faço exercício todas as manhãs, menos no sábado, que a gente descansa. E assim, no dia que falha, vamos supor, eu tive que dormir muito tarde no dia anterior, ou tive uma viagem para fazer a trabalho. No dia que falha o exercício de manhã, as pessoas que trabalham comigo, elas até já me conhecem, elas falam, Guilherme não fez exercício hoje. Tipo, ele não tá bem hoje. E eu rendo muito menos, assim, entendeu? Porque o meu trabalho, ele exige muito da minha capacidade mental e emocional. E se eu não malho, eu já chego diferente. Eu respondo diferente aos estímulos que eu recebo. Então, assim, é automático. Eu faço exercício, eu fico melhor. Eu não faço, eu já passo um dia completamente diferente do que eu passaria se eu tivesse feito, se eu tivesse realizado. Totalmente. Para mim, eu sou um pouco diferente, porque eu sou ansiosa. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então, o exercício seria essencial na minha vida, assim. Se eu não faço, eu entro num loop de ansiedade muito grande. E a corrida me ajuda muito nisso, porque às vezes tem aquele treino assim, 10 tiros de 800 metros. Aí eu já fico no dia anterior aquela ansiedade. Meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Aí quando eu chego no treino, eu falo, não, vamos trabalhar a ansiedade. Aí um de cada vez. Então eu faço o primeiro, eu falo, você conseguiu. E aí eu levo isso pra vida, assim, né, depois. Porque aí, além do exercício ajudar na minha ansiedade, esse trabalho mental que eu faço durante o treino, ele me ajuda também para diminuir a ansiedade durante o dia e durante a vida. É completamente ligado, cara. E Aline, você falou uma coisa interessante que é a questão da ansiedade, né? E nesse mundo que a gente está vivendo, nós estamos ficando muito ansiosos por causa dessa questão mesmo de tudo, né? Uhum. Tem gente que fala que é pior do que uma guerra aí, enfim. Eu falo com meu avô,
Meu avô tem 32 anos de idade, ele falou que a ditadura não foi nada perto disso. E, enfim, a Segunda Guerra Mundial nem se sabia o que estava acontecendo, sabia por rádio, muito longe o que estava acontecendo, era uma coisa muito longa, sabe? E aí a questão da alimentação. Vocês estão conseguindo manter a alimentação nesse tempo de pandemia? Como é que tá? Cara, alimentação, eu já conversei com a Aline isso várias vezes. A alimentação é o nosso calcanhar de Aquiles. Porque, é como eu te falei, o exercício físico pra gente é um hábito angular. Aí, com o exercício físico, a gente agiu muita coisa na nossa vida, principalmente a partir do ano passado, que nós decidimos fazer a maratona. A partir do exercício físico, que a gente começou a correr mesmo, a gente acertou as horas de sono, nós acertamos boa parte da alimentação, nós acertamos suplementação, muita coisa da nossa vida foi sendo arrumada com base no hábito angular da corrida. Mas se você me perguntasse, cara, vamos sair comer uma pizza hoje, eu salivo, entendeu? Porque é o calcanhar de Aquiles, a gente gosta de comer, cara. Eu tava falando pra ela, cara, se a gente fosse focado totalmente na alimentação, como a gente é focado em fazer o exercício, a gente tava voando, porque a alimentação é fogo, cara. Ela pega a gente e dá rasteira às vezes, mas a gente tenta se focar como A gente acaba descontando na comida. Então, o que a gente está tentando fazer? Não ter essas coisas em casa, porque a gente não está saindo, então a gente não tem muita escolha. Então, assim, ó, a gente está tentando tomar café da manhã, o almoço, o jantar bem direitinho dentro da dieta, mas às vezes dá uma escapada, assim. Legal. alimentação é fogo, cara. E me fala uma coisa, o que está sendo essencial para vocês aí nesse momento, né? Vocês estão tendo uma rotina de treinamento em casa, vocês moram num apartamento, né? Sim. E aí estão tendo uma rotina de treinamento no apartamento, vocês estão conseguindo manter essa rotina? Porque eu moro numa casa aqui no São Dinha, mas ela é grande, sabe? E aí eu fico com minha filha lá atrás e tem uma hora do dia que minha esposa já sabe, né? A Fernanda já sabe, que eu vou treinar. E eu gosto muito do entardecer, né? Então é bem na hora ali que eu vou treinar tal. E é uma rotina já que eu já criei nessa coisa que acho que a gente já está 15 dias nisso e vai ficar mais tempo ainda. Vocês já têm essa rotina também? Vocês já conseguiram fazer essa rotina em casa? Então, cara, esse negócio de rotina, a gente segue desde o ano passado já, que é uma rotina muito, assim, a Aline fala que eu sou até chato, porque a minha rotina matutina, ela é sagrada, assim. Então, eu acordo, eu tenho minha rotina muito específica, e ela precisa funcionar passo a passo. E a última parte dela é o exercício físico. Então, eu levanto, faço café da manhã, leio e faço o exercício físico. Isso são os passos essenciais para que eu tenha um bom dia. Com a vinda do corona, a gente tem tido, como é que se fala, um dia a dia um pouco diferente no sentido que a gente está mais relaxado para a hora de dormir, alguma coisa assim. Então, a gente mudou algumas coisas. Por exemplo, a gente está dormindo um pouco mais tarde. Então, por causa disso, eu levanto um pouquinho mais tarde, mas assim que eu levanto, eu sigo também todos os passos que eu já segui antes. Eu acho que, na medida do possível, a gente está tentando manter tudo que nós tínhamos antes de rotina, antes do corona, para a gente poder manter essa unidade mesmo, entendeu? Então, eu levanto, eu faço as minhas coisas, faço exercício físico. Aí tomo banho, aí vou trabalhar. Trabalho durante o dia, a Aline também, e à noite a gente fica um pouco mais livre. Mas a gente tem pelo menos tentado manter... e acho que a gente tem conseguido, né? Praticamente 90% da nossa rotina está sendo mantida. A gente faz o treino de corrida 2 vezes, né? 3 vezes na semana, e o treino funcional em casa 3 vezes na semana. O Guilherme, ele é bem disciplinado, então ele acorda, ele vai fazer, e aí quando falta uma meia hora assim, antes dele fazer a atividade, ele me chama, e aí eu vou e faço, assim, porque eu sei que vai mudar meu dia a partir daquele momento que eu fizer. Então, às vezes, eu nem tô com vontade de fazer, mas eu vou fazer. Tá difícil competir com Netflix ou não? É tranquilo? A gente é tranquilo até. Na verdade, a gente tem os nossos horários com que a gente se permite assistir, tipo, ficar mais de boa aqui na parte da noite.
durante o dia a gente tem coisa para fazer mesmo, cara. Então, não, a gente não tem caído tanto em tentação, assim. Porque eu falo com os meus alunos, né? Eu tenho vários aí, e aí o pessoal fala, cara, que dificuldade você começou ontem a maratona lá do Casa de Papel, né? E, pô, que dificuldade e tal, tem que treinar, eu fico naquela, né? Essas dificuldades todas aí de Mas é se por treinar. isso, mas é por isso que é importante ter o hábito da rotina, cara. Se não tiver o hábito, se você não tiver a rotina, é muito fácil você enveredar para o outro lado. É muito fácil você cair. Se você tem a rotina te faz falta se você não a cumpre. E aí é mais difícil de você cair em tentação de ficar aí, sei lá, perdendo tempo, eu acho. Mas se você tem a rotina, antes de você fazer as outras coisas, você vai cumprir a rotina. A gente é meio que robotizado para isso, eu acho. Na verdade, eu não acho, né? Eu li um livro no ano passado que diz que, e as pessoas que estão assistindo aí, se quiserem me corrigir, que tiverem lido também o livro do Poder do Hábito, praticamente 80% do que a gente faz, eu acho, é rotina, é hábito. Então, se a gente cultiva bons hábitos, a gente vai mantê-los mesmo durante uma quarentena de coronavírus. Né? E não sei se vocês assistiram a palestra lá da Patrícia também, a live com a Patrícia? Sim. E os 4 Fs que vocês viram lá, o que vocês acharam? O que você achou, Aline, dessa importância aí da família, da questão da família, do financeiro, da fé e do fitness, né? Que é o treino. O treino vocês estão falando muito, mas e dos outros 3 aí? O que vocês acham? Eu acho que para manter a sanidade mental, assim, é essencial ter os 4 Fs, assim. Eu acho que o momento da quarentena é um momento, assim, para a gente aproveitar, passar com a família, igual vocês falaram mesmo na live, assim. Aqui em casa sou eu e o Guilherme, mas acho que quem tem filho, igual você, assim, é um momento de aproveitar para passar mais com a família, para curtir, para ver o filho crescer durante o dia, assim. E acho que é uma fase, acho que é essencial para ter a família perto, né? Passar com a família a maior parte do tempo, assim, para poder ter essa sanidade mental durante a quarentena, assim. Esse equilíbrio nesses 4 Fs acho que é essencial para ter a sanidade mental durante essa quarentena. E hoje a gente tem várias ferramentas que a gente pode usar, né? No caso da família, por exemplo, a gente tem chamada de WhatsApp por vídeo, a gente tem FaceTime. Então, eu acho que são portas que a gente não conseguia abrir no passado e que hoje é muito mais fácil de a gente ter acesso, né? Mesmo que não seja fisicamente, você consegue conversar com a pessoa vendo ela, olhando nos olhos, isso é muito louco. Cara, a corrida, ela traz muita sensação de liberdade, né? E foi nos tirado isso, essa liberdade, né? Porque a maioria das pessoas correm porque se desligam, tem essa sensação de liberdade. E como é que vocês estão lidando com essa questão dessa retirada da liberdade? Nossa, a Aline, ela sente muito isso. Eu sou bem caseiro, assim, então eu não tenho dificuldade em correr na frente, assim, olhando para a parede numa esteira por bastante tempo, eu tô de boa. Agora, a Aline, ela sente, cara. Eu tô sofrendo bastante, assim. Mas eu tento pensar que é passageiro. Isso vai passar. Então, eu foco nisso, assim. Pra não ficar louca, eu foco, vai passar. Eu vou poder ver o sol na hora que eu quiser. Eu vou poder correr a hora que eu quiser, aonde eu quiser. Isso vai passar. E é complicado mesmo lidar com essa questão da liberdade, né? Porque tem muita gente que fica ali falando, cara, o que eu vou fazer, né? O que eu vou arranjar para fazer em casa? E isso também permite a gente ficar mais tranquilo e trabalhar uns projetos que a gente não trabalhou antes, né? Vocês têm trabalhado com algum projeto aí, fora o Correria que Fala? E, aliás, fala um pouquinho por que vocês montaram Correria que Fala, né? O que é o Correria que Fala? O que vocês montaram em cima disso? A gente, na verdade, foi a ideia do Guilherme, a ideia do Correria que Fala, surgiu antes da gente fazer a maratona.
o Guilherme falou assim, vamos, porque para ele era mais difícil correr no início e depois foi para mim mais difícil continuar com o hábito, assim. E aí ele falou, vamos compartilhar isso com as pessoas, porque o que a gente passa, as pessoas devem passar também. Vamos compartilhar isso com as pessoas, com essa ideia, assim, de compartilhar mesmo nossa rotina de corrida, nossas dificuldades, os nossos... o que a gente ganhava, né, durante a corrida, nossas vitórias com a corrida, assim. Na verdade, a correria, assim, depois que a gente começou a correr mais, a gente percebeu que a gente gostava muito. E a gente fala muito do que a gente gosta, né? É normal isso. Tem cara que gosta de futebol, então ele vai sentar na roda, vai ser assunto de futebol a tarde inteira. E eu e a Aline, a gente começou a conversar muito sobre corrida. E a gente, na verdade, começou a buscar outras pessoas também para falar disso. A gente ficou até sendo chatos da roda, porque a gente queria falar disso e não necessariamente tinha gente ali que falava sobre isso também e tal. Então, na verdade, uma das ideias do Correria também foi juntar uma comunidade de pessoas ali que tinham esse interesse em comum e a gente pudesse trocar ideia, a gente pudesse se motivar, porque às vezes a gente está meio naquela moleza de domingo, atrasou para acordar e ver assim, fulano não saiu correr. Pô, cara, a gente vai ficar para trás, vamos correr também, entendeu? Tipo, tem essa parte da competitividade também que dá uma ajudada. Então, acabou que a correria foi para isso. E a gente acaba postando lá e tem feedback legal das pessoas. Tem gente que já agradeceu, tem gente que fala pra gente que se sente motivado, que se sente inspirado. Então, a gente vai tocando esse projeto também, paralelamente aí. Você sabe, Guilherme, que antigamente, antes de ter o Mente em Forma, o programa que eu tenho na rádio, né? Eu tinha, cara, um certo preconceito, assim, com o pessoal que era blogueiro, muito blogueiro, assim, de fitness antigamente. E aí, cara, no programa, com a Liege Lise, que é a psicóloga e psicanalista que apresenta comigo, uma vez ela chegou e falou assim, Rogério, todo mundo tem alguma coisa que possa ensinar para o outro, né? Todo mundo tem uma história e todo mundo tem uma coisa que possa ensinar para o outro. E aí, nesses anos todos de Mente em Forma, são 8 anos lá na Educativa FM, cara, eu aprendi muito com pessoas que às vezes não eram tanto da área de saúde, mas que tinham exatamente essa contribuição a dar. Que é o que eu estou fazendo com vocês hoje, é exatamente isso, né? O que pessoas comuns, sem ser técnicas, podem compartilhar com outras pessoas, com as pessoas que estão aqui na live ouvindo a gente e tal, e compartilhar nesse sentido, que eu acho muito legal isso. E aí, em cima disso, Guilherme, eu queria falar para você o seguinte, como lidar com a frustração, né? Porque todo corredor se frustra. Seja no treino, seja numa competição. Pô, quero fazer sub 4 horas a maratona, aí o cara faz 4 horas e 58, não tá bom, é sub 4, né? Então, assim, como lidar com a frustração? Você no seu lado masculino e a Aline no lado feminino, que, pela minha experiência como treinador, é até mais forte nessa frustração feminina do que a masculina. Cara, a corrida é um esporte sensacional. Eu sempre falo isso para quem não teve experiência com a corrida ainda, ou teve uma experiência que foi uma má experiência. Eu falo, não é que você não gosta de correr, você correu errado. Cara, a corrida é um esporte sensacional porque ela é extremamente democrática. Você vai competir com você mesmo. Então, você começa a correr, aí depois de um mês você está fazendo um certo tempo para fazer 5 quilômetros. E aí você continua treinando, você vai melhorando, esse tempo vai diminuindo. E você percebe que o seu limite que você achava que você tinha no passado, ele agora está muito maior. Ele tá muito mais longe do que você achava que era o seu limite ali, naquela linha divisória. E ela vai aumentando com o tempo. E agora, eu acho que a corrida, ela tem muitas lições a ensinar pra gente. Esse esquema que você falou da frustração, por exemplo, várias vezes a gente, assim, eu estou tentando me lembrar do ano passado que a gente estava fazendo o treino específico para maratona. Então, teve vários dias em que eu saía para correr, eu me arrumava e eu achava, pô, tô bem hoje, vou voar.
Aí saía para fazer a corrida que eu tinha que fazer e de repente o treino não saía. Ou senão eu chegava no meio do treino e eu quebrava. Eu ficava assim, vai caramba, tava muito bem, por que aconteceu isso, entendeu? E acontece, cara, a gente é humano, a gente não vai estar 100% o tempo todo e eu acho que a corrida ensina isso, essa resiliência. E você cair ou você não conseguir terminar um certo treino e falar assim, pô, da próxima vez eu vou estar melhor do que isso. E uma vez depois, uma vez depois, uma vez depois. E é isso, cara. Quem chega na maratona, quem chegou lá, você sabe que esse cara teve momentos muito difíceis, essa mulher, né? Teve momentos muito difíceis, teve momentos em que quis desistir, vários deles, na verdade. Teve momentos em que não quis levantar da cama, mas o cara foi e levantou e conseguiu cumprir o objetivo dele. Acho que a corrida, ela tem muitas lições a ensinar e essa é uma delas. Eu não sei lidar com a frustração ainda, mas eu tento. Porque, assim, o Guilherme começou a correr depois de mim e ele corre mais rápido que eu. Isso é frustrante. Mas aí eu tento lidar com isso, falando, não, Tem diferenças, né, Aline? Fisiológicas, sim, né? Sim, mas é frustrante. A gente treina junto, eu comecei um pouco antes dele, e como assim que ele já corre mais rápido que eu? Mas tudo bem, é uma frustração, mas eu entendo. Mas eu acho que a frustração mais difícil que eu passei foi há pouco tempo, na última corrida que a gente fez. Foi uma corrida pequena e eu cheguei lá sem expectativa nenhuma. Só que aí quando a gente viu que tinha pouca mulher, era pouca gente, tinha pouquinha gente correndo, aí a gente ia fazer 10 quilômetros, eu falei assim, pô, eu acho que dá pra mim. Eu nunca tive a esperança de pegar pódio, eu falei, não, aqui eu acho que dá. E aí a gente largou mais tarde, estava muito sol, assim, e eu não soube administrar, assim, eu já saí na empolgação, muita subida. E aí eu quebrei, eu tava em segundo lugar. Aí eu quebrei, eu vi a segunda me passando, aí a terceira me passando e eu cheguei em quarto lugar. Pra mim foi muito frustrante. Porque assim, era a minha chance de poder pegar pódio um dia e ela passou assim, mas aí eu fiquei frustrada mesmo, assim, com aquela vontade de chorar, porque eu não ganhei prêmio nenhum, né? Porque era só ter terceiro lugar. Mas eu gosto de uma frase que as pessoas falam que nada resiste ao trabalho. Então, eu só pensei assim, nada resiste ao trabalho. Então, agora eu vou treinar mais para poder ano que vem, se for a mesma corrida com pouca gente, eu conseguir fazer. Então, acho que é sempre pensar isso, que você vai conseguir se superar da próxima vez, que nada resiste ao trabalho. Ó, tem uma pessoa aqui falando que a corrida mudou muito vocês, tá? Que comiam salgadinho, hambúrguer e Coca-Cola o tempo todo, que melhorou tudo e depois o pessoal já tá caguetando aqui vocês, ó. Caguetando então, total. Total, falando que vocês melhoraram da água pro vinho aqui, depois que começaram a correr. E aí, Beijo, Mandalina, Josana. Eu costumo falar, pessoal, enfim, quando eu dou palestra, enfim, essas coisas assim, que a corrida ela empodera as pessoas, né? E eu falo isso para os meus alunos. A corrida empodera pelo sentido do seguinte: você começa a perceber que você é capaz de fazer coisas que você achava que não era capaz de fazer. E isso vai passando para outras áreas da sua vida, não só para a corrida, né? Então, pô, eu já tive centenas de alunos, e dentre essas centenas de alunos, tem alguns alunos que já estão comigo há quase 10 anos, como o Hélio, enfim, a Marcinha Furnes, uma galera que está comigo já há muito tempo, Taniana. E, cara, elas conseguem manter o nível no envelhecimento. Só que a questão é a seguinte, quando a gente envelhece, é natural que haja uma queda, e elas conseguem manter. Então, isso, eu falo para elas, é uma evolução, não é uma queda. E aí elas começam a perceber que, pô, elas são capazes de fazer aquilo. E aí você acaba ficando mais forte na sua vida. Você, quando passa alguma dificuldade lá no seu doutorado, sei lá, você fala, porra, cara, não, tem que persistir, porque a corrida é assim, tem que persistir. Não adianta, é um passo depois do outro. Quem já fez uma ultramaratona sabe disso, que é muito mais o mental do que o físico, né? O físico você tem que treinar.
Pô, eu tenho uma aluna que vocês devem conhecer, a Mônica Salim, que acabou de fazer a BR 237, 23, não, 237, eu acho, 235, lá no Caminho da Fé. Cara, que ela correu sozinha. Absurdo, E ela absurdo. e eu falava para ela, cara, você vai quebrar várias vezes. Então tinha dia que ela falava, cara, eu saía para correr morta. Mas exatamente por isso, porque, cara, você tem que saber que o seu mental vai ficando forte, e aí o seu mental ficando forte, você vai trabalhando outras áreas da sua vida. Isso se chama uma coisa que as pessoas ainda pouco estudam, que se chama neuroplasticidade. Você vai moldando o seu cérebro para fazer determinadas coisas. A Aline, como doutora aí, tem que estudar pra cacete, porque quando eu fui fazer o mestrado, cara, eu tinha que estudar muito, né? Era 2, 3 papers por dia, de um dia para o outro, tal. Se você não manter um cronograma de estudo, o seu cérebro ele não vai se adaptando a isso. A mesma coisa acontece com o treino. Para você correr uma maratona, você tem que ir se adaptando a isso. É uma realidade para vocês isso? Essa questão da evolução, do empoderamento, não só na corrida, mas na vida também? Sim, eu falo que depois da maratona eu voltei outra pessoa. Eu acho que eu me emociono de falar da experiência da maratona, porque assim, ela me mudou completamente, ela me deixou muito mais forte. Porque assim, a maratona eu fiz em 4 horas e 40 minutos. 4 horas acho que 38. Em 38 minutos, 40 minutos. São 4 horas e 38 minutos correndo. Então, assim, eu me sinto muito forte por ter feito isso. E não só durante a prova, o treinamento durante a maratona. A gente tinha treino de 30 quilômetros no domingo e depois na terça a gente tinha que treinar de novo. E na quinta de novo. E assim, não é qualquer pessoa que faz. Então, assim, eu me senti muito forte e isso eu levei para outras áreas também. Eu acho que eu passei a enfrentar a vida, assim, de uma outra forma, porque eu me sinto mais forte depois que eu fiz a maratona. Assim, porque eu já passei por isso. A corrida é sensacional, cara. A gente vê hoje, por exemplo, antes de você entrar nesse universo, que eu via, por exemplo, na TV, uma corrida que estava acontecendo, eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo ali. Quando a gente chegou na maratona que a gente fez em Florianópolis, a gente chegou e tava aquela expectativa, uma galera lá e sabe aquela energia que você sente e você olha para as pessoas e você vê que todo mundo que tá ali passou por um caminho das pedras, cara. Ninguém chegou ali sem se esforçar um pouco, porque o cara não vai correr 42 quilômetros de um dia para a noite, ele não vai conseguir fazer isso. Precisa de trabalho, precisa de treino, precisa de perseverança, precisa de persistência. Então eu respeito muito quem corre, porque eu sei que essa pessoa, ela é diferente das outras. É quase maldade falar isso, mas eu acredito realmente que quem corre é melhor do que os outros, cara, porque a pessoa que corre, ela aprende a ser resiliente, ela aprende a vencer obstáculos. Então, cara, é um negócio, assim, você cria um respeito muito grande pelas pessoas que passaram por esse caminho já. E continuam passando, né? Porque a gente sofre e não para nunca. Ó, tava falando falei da Marcinha aqui, ela mandou um beijo aí. Então, Marcinha, um beijão para você aí. E, cara, eu acho, assim, essa questão da corrida, né? Por isso que virou esse fenômeno que é. E ano passado virou o esporte mais praticado do mundo. Passamos no futebol, virou ano passado o esporte mais praticado do mundo. Porque é fácil, né? Você calça um tênis e aí você sai para correr, a não ser em tempos de pandemia ou quarentena. Você tem que correr em casa, né? Mas, poxa, a questão é essa, né? E aí, o Guilherme, falando um pouquinho do Correria que Fala, Aline, Guilherme, quais são as dicas que você... Na verdade, quais as dificuldades que você teve quando você começou a correr, né? Que você quis compartilhar ali no Correria que Fala. E a Aline é a mesma coisa, no ponto de vista da mulher. Quais são as principais dificuldades tal? Porque tem certas coisas, Aline, que minhas alunas vêm perguntar para mim, às vezes eu passo para a Fernanda, que é a minha professora, né? Tipo, qual
o top que vai usar, qual tipo de calcinha, cara, sabe? Tem certas questões assim que a gente estuda, mas a gente não sabe, né? Mas quais as principais dificuldades quando você vai começar a correr? Então, cara, eu acho que uma das coisas mais legais que eu vi, que a gente fazia bastante, como é que fala? Série de perguntas, assim, né? Tinha bastante gente que estava começando a correr, ou que queria começar a correr, ou que tinha corrido uma vez na vida e mandava perguntas do tipo, eu canso muito rápido, ou senão eu fico sem ar muito rápido, a minha respiração falha e tal. Na verdade, cara, eu acho que existe um denominador comum em todas essas pessoas que começam a correr. E assim, eu acredito que existe, na hora que você está começando a correr, tem tipo, é como se fosse um muro bem pequenininho aqui, e quando você começa a correr, você bate de frente com ele. E a pessoa que nunca correu, que está começando, ela bate de frente com ele é uma dificuldade que todo mundo vai passar por ela. A pessoa se cansa muito rápido, ou senão a pessoa ela fica sem ar. Então, é uma dificuldade que todo mundo passa. A partir do momento que você persevera um pouco, você passa disso, você vê a corrida com outros olhos. Então, eu acho que assim, o Correria ele serviu muito para várias pessoas que já deram feedback para a gente e incentivar elas a passarem desse pequeno muro, entendeu? A hora que ela passa desse pequeno muro e ela percebe que ela tem força para fazer da corrida um hábito ou um exercício regular e ela se torna efetivamente uma corredora amadora. Entendeu? Eu acho que é esse o ponto. É para as mulheres, assim, porque eu sofri muito no início. Mulher tem o top, tem a meia, tem o short que incomoda. Então, assim, eu passava pela experiência, daí eu sofria. Então, por exemplo, às vezes o top ele machucava do lado, assim, e aí eu falava, o que eu tenho que procurar, o que eu tenho que passar, né? Que tipo de top que eu tenho que usar para não acontecer isso durante a corrida, porque a gente sofre mesmo quando machuca. E aí eu ia buscar e eu compartilhava isso. Olha, se a gente passar vaselina, vai diminuir o atrito, então o top ele não vai machucar. Ou se não, procura um top que não tem costura na lateral, que ele não vai ficar machucando, né, durante a corrida ou incomodando, assim. Por exemplo, dica da meia também, a gente começou a passar que tipo de meia a gente pode usar, né, que tecido que a gente busca para usar, para não ter mau cheiro, para não machucar o pé, não dar bolha, assim. Então, essas dicas de principiantes mesmo, assim, que não sabe o que usar para correr. Você sabe, Guilherme, que eu fiquei prestando atenção na sua fala e eu achei super interessante essa coisa do patamar que você falou, né? Qual é a diferença hoje dos treinadores hoje em dia? Cara, é praticamente nenhuma, né? Porque, assim, assessoria esportiva hoje em dia virou uma commodity. Todo mundo. Tem várias aqui na cidade, tem várias pelo Brasil espalhadas. Mas a questão principal é você conseguir aliar o seu conhecimento que você tem com a experiência que você tem e fazer a dose certa para determinado aluno. É isso o que faz com que, no meu ponto de vista, o trabalho dê certo, né? E aí, cara, muitas vezes o aluno ele não acredita nele mesmo. E aí é função do treinador mostrar para ele que ele é capaz disso. E eu já tive vários alunos, enfim, que às vezes não acreditam nele mesmo, né? E eu falo, não, pode ir, se depender de mim, você vai completar. Fique tranquilo que você vai completar. Se depender de mim, você vai completar. Tem uma coisa que eu faço com todos os meus alunos da maratona, não fiz com vocês, né? Mas tem alguns alunos que me acompanham, que sempre que a pessoa ia fazer a primeira maratona na vida, e aí eu já tive até alunos que saíram da FIT, cara, da minha empresa, por causa disso, sabe? Porque ficaram revoltados, assim. Que é o quê? Cara, eu coloco as pessoas para fazer 36 quilômetros a 38 na Cruzeiro do Sul. São 6 voltas ali. Meu Né? Deus. E aí, por que eu faço isso? Para trabalhar exatamente o mental, cara. Porque aí isso, quando você vai para um Rio de Janeiro, que você larga lá na Lagoa,
lá na Lagoa, lá no Recreio, e chega na Praia do Flamengo, cara, a corrida vai ser leve, a corrida vai ser gostosa. Porque você se estressou tanto para fazer. E o João tá falando aqui, ó. O Joãozinho tá falando que eu fiz isso com ele, né? Ele tá aqui na live com a gente. Sofreu, hein, João? Por que isso, cara? A sua cabeça tem que ser forte. Eu costumo falar, tem um atleta de treino e tem um atleta de competição, né? E aí, cara, você conseguir transformar, saber que treino é treino, jogo é jogo, é a função de um bom treinador. É mostrar para o aluno que ele pode. Teve gente que eu já falei que não pode, né? Mas, poxa, eu sempre sou otimista, cara. Então, se eu acho que a pessoa pode, ela pode, né? Poucas vezes na minha carreira, desses 17 anos aí, eu errei nesse sentido. Mas, porra, é isso. É fazer com que o aluno seja capaz de saber que ele pode, né? E aí eu quero saber de vocês o seguinte: qual a importância que vocês veem de o Guilherme acreditar na Aline acreditar no Guilherme, e dizer que, não, vamos lá, porque como é um casal, vamos lá, eu acredito em você, você pode e tal. E também na sua relação com os seus treinadores aí, isso também é importante, o treinador, não, vamos lá, tal, isso é importante? Esse esquema do mental, cara, ele é sensacional, assim. E a Aline, na minha vida de corredor, ela tem 150% de participação. Assim. Eu comecei a correr por causa dela. Mas eu acho que você ter alguém que te apoia, mesmo que muitas vezes eu saia correr sozinho, porque ela não tá bem, ou porque ela prefere mais tarde um pouco, eu sei que ela vai sair também depois, a gente ter esse relacionamento, que a gente pode ter esse interesse comum em conversar sobre isso e se empolgar com isso, cara, isso é muito, muito importante, muito importante. Com certeza, se fosse só por mim, eu não teria conquistado metade do que eu conquistei na corrida. Com certeza, com certeza. E assim, e a comunidade dos corredores como um todo, isso assim, você que está nesse meio, você já deve ter percebido isso há muito mais tempo do que eu. Mas corredor é gente fina, né, cara? É difícil achar um corredor marrento. O pessoal é muito gente boa, o pessoal compete com ele mesmo e o pessoal quer ver todo mundo crescer e melhorar. Então todo mundo que corre fica feliz com a conquista do outro. E isso é muito louco. Eu acho importantíssimo você ter alguém para dividir o que você quer conquistar, assim. Então, porque a pessoa ela vai te estimular. Então, aqui eu tenho o Guilherme, então é fácil acordar mais cedo para ir treinar de manhã, porque eu tenho ele. Então, ele fala, vamos, você vai. Às vezes eu falo, Guilherme, olha o treino, eu tenho que fazer 1000 tiros, eu não vou conseguir. Ele, não, você vai. Lembra aquele outro treino que você fez? Foi a mesma coisa. E essa relação que a gente tem de os dois fazerem o mesmo, né? Os dois gostarem de corrida, isso fortaleceu a gente como casal também. Porque aí a gente tem o mesmo objetivo, né? Na corrida, ele no tempo dele, eu no meu tempo, mas um estimula o outro para ir para frente, assim. Então isso fortaleceu a gente como casal. E isso é importante, né? Tem um livro do Dan Buettner, que ele fala das zonas azuis, mas uma parte que eles falam é o seguinte, cara, se você quer ter sucesso, qualquer coisa da sua vida, acha alguém da sua tribo, né? E aí eu já tive nessa minha experiência aqui de 11 anos em Pira, né? Cara, já comecei, teve alunos que a mulher começava e o marido, por não correr, boicotava, ou vice-versa. E aí as coisas só começaram a ficar boas quando os dois começaram a correr, né? Porque é exatamente isso, cara. Aí vê que, poxa, ó, não tem nada de mal nisso, né? Não tem isso, um fortalece o outro, isso faz bem. E tem vários casais dentro da FIT que fazem isso, né? Que, pô, Renan e a Mel aí, que eu posso falar, tem uma galera que o Agnaldo e a nossa, eu esqueci. O Agnaldo e a mulher dele também, que fazem parte da FIT. Tem uma galera que faz parte, que é exatamente isso, cara. Um curte pelo outro, um ajuda o outro ali a seguir adiante, a fortalecer
ir nesse sentido todo, né? Porque se você, cara, ficar com uma pessoa que fica te boicotando o tempo todo, te castrando o tempo todo, meu amigo, uma Não hora vai, essa não vai. merda explode, né? A Totalmente. Márcia Veiga e o também, ó, a Marcinha entrou aí e o Kleber, que também fazem parte da FIT. Pô, é importante isso, o casal, um apoiar o outro, né? Porque quando você apoia um ao outro ali, cara, é, essa é a questão. Você faz com que tudo seja melhor, tudo seja mais feliz, né? E as coisas funcionem melhor mesmo. Porque tem um lado Agora, também fala aí. antes do treino, por exemplo. Então, a gente treina no domingo de manhã. Então, desde o sábado já tem que ter a preparação para o treino de domingo. Então, se os dois estão se apoiando, é mais fácil. Então, aqui em casa a gente dorme mais cedo no sábado, porque domingo a gente vai sair correr cedo, né? Não na época da quarentena, mas sem a quarentena. Então, a gente tem que ter um jantar mais equilibrado. Então, um apoia o outro. Se só o Guilherme tivesse, se eu tivesse, ia ser mais difícil. E a Lina não falou nada, mas quando ela chegou em quarto naquela corrida, que ela quase pegou pódio, eu fiquei chateadíssimo também. Tipo, eu tava torcendo muito, quase que dei uma voadora na terceira colocada para ela não passar a linha de chegada. Porque eu queria mesmo que ela ganhasse, cara. Mas vai ficar para uma próxima aí. Vai rolar, tenho certeza. Ó, o doutor Luiz Bocato tá aí com a gente, um grande médico aqui de Pira. E, pô, um abraço aí, Luiz, para vocês aí. O Marcelo e a Elaine levantou a mãozinha aqui, porque ela também faz. Ela e o Marcelo fazem parte da equipe também, e eles. E se não me falha a memória, depois a Elaine pode escrever aí. Marcelo não corria, ele começou a correr por causa da Elaine e da Kátia, né? Que são as irmãs Liras aí, famosérrimas aí em Pira, e, pô, e eu acho que o Marcelo começou a correr depois disso, né? Isso aí, tamo junto, Marcelo. Eu também aqui, ó, sedentário total. Olha só, galera, a gente está chegando no final aqui da live, que daqui a pouco a gente está nos últimos 12 minutos. Quem quiser fazer alguma pergunta aí para os dois ou para mim, escreve aí que a gente vai falar sobre isso, tá bom? O Marcelo zoava quem corria, olha só. Então, o Marcelo É aqui igual o Guilherme. zoava quem corria. O Aline e Guilherme, quais as dicas que vocês podem dar? Eu acho que vocês treinam. Eu vejo, acompanho vocês, acho que vocês treinam quase todo dia, tirando sábado, que é por causa da religião de vocês, né? Mas quais as dicas que vocês podem dar para as pessoas manterem exatamente esse treinamento no dia a dia ali, no conceito skin the game mesmo? Ó, pô, a gente está também em quarentena aqui e a gente faz isso, né? Bom, para mim funciona assim. Eu acordo não muito motivada, né, para correr. Então eu só penso assim, se eu não for, vai ser pior. Então é melhor ir, fazer e quando acabar eu vou ter aquela sensação de bem-estar. Então eu foco sempre nisso, no final do treino. A sensação que eu vou ter depois que eu acabar o treino. Eu acho que é pensar assim, um dia de cada vez. Então hoje eu vou fazer hoje, vou fazer certinho. Amanhã eu vejo. Aí no outro dia pensar, hoje eu vou. E aí isso vai se tornando um hábito. Aí quando torna um hábito já fica mais fácil, né? Mas é um dia de cada vez, que é o que funciona pra mim, assim. E aí, Guilherme? Então, cara, eu tava vendo até uma coisa ontem, acho que foi ontem, um estudo. Na verdade, foi um artigo que postaram que tem muita gente desenvolvendo ansiedade, depressão hoje. E um dos motivos é você ter acesso a vidas perfeitas nas redes sociais, pessoas que não passam dificuldades, pessoas que têm tudo na mão e você pensa, por que a minha vida não é assim, etc. Eu acho que e as pessoas veem isso no correria também, a gente tá todo estrupiado lá várias vezes na vida, porque a gente posta o que a gente faz aqui em casa mesmo. O último treino eu fiz agachamento com um galão de água aqui, porque a gente não tem peso em casa. Mas o negócio é esse, é você ir fazer por você, não pelos outros, ou sei lá, por alguma pessoa fora da sua vida que você queira impressionar. Faz por você. E você não precisa fazer tudo que
que aparece na sua frente. Começa com uma coisa, começa com, sei lá, com 10 minutos de polichinelo, ou menos que isso, 5 minutos, entendeu? E aí, dia após dia, você vai melhorando. Aproveita essa quarentena para traçar objetivos, entendeu? Uma coisa que funcionou muito para a gente aqui é a gente manter no máximo possível semelhante à rotina que nós tínhamos antes. E a gente tem rotina de objetivos, a gente coloca objetivos, a gente coloca os planos para a gente chegar até esse alvo específico. Então, coloca um alvo, a quarentena vai ser até, sei lá, até dia 15 do mês que vem. Então, até dia 15 do mês que vem eu quero estar fazendo tantas flexões. E eu sou movido a desafio, cara. Eu estou fazendo atividade todos os dias e um dos desafios que eu coloquei para essa quarentena é fazer 100 flexões por dia também. E isso tá me fazendo fazer muita flexão, cara. Acabou que, tipo assim, à noite eu chego e falo, ai, não fiz bem assim. Aí eu tenho que pegar e fazer no chão aqui e no outro dia também. Então, coloca desafios para você fazer. Isso vai te ajudar também. Eu acho que quando a gente desafia os nossos próprios limites, a gente descobre que é muito mais forte do que achava que era. Ô, Guilherme, ó, tem os corredores incentivadores aqui de Guarapari. Um abraço aí para vocês. Guarapari é um lugar bom pra caramba. Lá em Espírito Santo, já fui muito carnaval lá. Um carnaval que eu fui, mas era bom. E o que falar para aquelas pessoas aí que muitas vezes ficam decepcionados com o seu ritmo ou tempo na corrida? Fala aí vocês dois, que depois eu falo também um pouquinho. Bom, eu sempre fico decepcionada com o meu tempo, porque eu sempre acho que eu vou fazer mais rápido e não vou. Mas eu acho que nada resiste ao trabalho, é focar nisso. Então, assim, tem dias e dias. Tem dias bons e dias ruins. Então, dias que você vai conseguir fluir mais fácil, você vai conseguir ir naquele ritmo, e dias que não vai sair. Mas são dias bons e dias ruins. E nada resiste ao trabalho. Treina que um dia vai, um dia sai. Tem que sair. E, cara, e aceitar. Nem todos os dias você vai conseguir fazer aquilo que você tinha planejado, entendeu? Vai ter dia que não vai rolar e tá tudo bem. Não tem problema, porque ninguém é 100% o tempo todo, cara. Ninguém. Se me disser que eu conheço fulano que é mentira. Todo mundo tem dia ruim, cara. E não tem problema você ter o seu, mesmo que seja numa prova. Na próxima, você vai conseguir. E se não for, na próxima. Mas nunca pare. Nunca pare. Eu costumo falar o seguinte, cara, para os meus alunos. Lógico, cada um tem o seu objetivo. Se o seu objetivo é tempo, a gente vai trabalhar em cima disso. Mas quando você é um atleta de performance, é inegável que nenhum dia vai ser igual ao outro, né? Então, eu já fui atleta de natação, já fui atleta de triatlon. Eu montei a FIT exatamente porque eu quis uma coisa completamente diferente da coisa do que eu vivi, da minha expertise de atleta, que, cara, eu tinha dia que eu estava de saco cheio de treinar, porque não era divertido para mim, né? Tinha que ser... E a gente só faz as coisas quando tem tesão, é isso que acontece. Tem que ter tesão para a gente fazer. Então, tem gente que se motiva, assim, com um treino desse tipo. Mas a maioria não. Então, o que eu costumo falar é o seguinte: aproveita gradativamente, né? E vá galgando pilares gradativamente, que você vai chegar lá. O tempo vai melhorar com o tempo de treino, mas sem ficar nessa neura, porque aí você vai acabar deixando de ter prazer, e aí a corrida vai começar a ter um foco negativo para aquilo que você gostaria, né? Eu acho que isso que você falou é muito real, cara, esse esquema de você curtir a caminhada, sabe? A gente foca muito no, assim, eu preciso fazer com que isso aconteça, mas a gente esquece de curtir a caminhada, o caminho até lá. Quando a gente fez todos os treinos da maratona, a gente percebeu que a gente passou por todas as etapas, assim. A gente teve as etapas fáceis, as difíceis, as muito difíceis, as que a gente ficou doente, e a gente passou por todas elas, e depois que a gente chegou lá, olhando para trás, a gente viu assim, caraca, foi muito louco passar por tudo isso, entendeu? E a gente curtiu isso, né? A gente não ficou arrependido de ter caminhado tudo isso. Então, o resultado que aconteceu na maratona já não fazia tanta diferença, porque o caminho fez tanta diferença, né? O caminho que a gente tinha percorrido até ali,
foi tão sensacional que o resultado ele é meramente consequência. Então, vale a pena você curtir a caminhada. Legal. Mercedes, pode fazer escada sim, que a escada do prédio é um ótimo exercício, ela está perguntando aqui pra gente. Então, doutor Luiz também falando aqui, ó, pô, tem que correr sem Garmin às vezes, treino raiz, sem se preocupar, eu também É isso aí. sou dessa teoria aí. Pessoal, a gente está chegando aí no final dessa live aí com a Aline e o Guilherme do Correria que Fala. Aline, deixa o endereço de vocês aí para o pessoal seguir. E em breve essa live aí já vai estar no YouTube, tá? Tem que esperar, vai ficar 24 horas lá no meu Instagram e depois eu vou colocar lá no YouTube. Bom, o endereço é @Correria que Fala do Instagram, tem também no Facebook, Correria que Fala. A gente compartilha um pouco das dificuldades, das vitórias, dá algumas dicas de corrida para compartilhar mesmo as nossas experiências na corrida. É isso aí, tamo junto. Show de bola. Pessoal, muito obrigado aí, ó. Segunda-feira eu vou ter uma live com um grande amigo meu, um treinador sinistro lá do Rio de Janeiro, o Marcos Batistella. Ele é um cara fenomenal lá, entende pra caramba. E a gente vai falar sobre retreinamento, sobre voltar à performance pós-pandemia. Porque todo mundo está caindo, tá? Todo mundo está caindo a performance. Então, como é que a gente pode melhorar aí essa performance aí no pós-pandemia? Então, é um cara do Rio de Janeiro, ele saca muito. Eu costumo falar sempre o seguinte, como eu tenho contato com os meus amigos lá do Rio, cara, os caras estão na frente da gente, né? Então, o que os caras fazem lá, eu tento trazer para cá, porque os caras realmente são sensacionais e esse cara é excelente mesmo e ele vai falar sobre isso, tá bom? Guilherme, Aline, queria agradecer muito aí a presença de vocês, do Correria que Fala, super apoio esse projeto e, cara, o que precisarem de mim também, eu tô junto aí de vocês, tá bom? E, galera, muito obrigado aí por essa audiência aí maneira aí de vocês. E a gente se encontra aí na segunda-feira, 9 horas da noite. Um abração para todo mundo. Tchau, tchau. Abraço. Valeu, tchau. galera. Até mais. Valeu.